Quem aqui já não ouviu falar daquela velha tese, aquela velha narrativa muito divulgada por professores de história e de outros ramos nas escolas, nas universidades, até mesmo na mídia, artigos, levantada essa tese até como um consenso, uma verdade absoluta, de que toda a obra de Aristóteles, ou boa parte das obras dele, foram preservadas primeiramente pelos árabes e principalmente durante o surgimento do Império Islâmico e o seu desenvolvimento, e só posteriormente, através das obras dos árabes, de suas traduções, é que a Europa cristã medieval tomou consciência das obras de Aristóteles. Bem, eu vou comprovar para vocês, através de fatos, de que é uma narrativa fantasiosa, de que as coisas não eram assim, e eu espero que vocês gostem do vídeo. Fiquem, acompanhem. Meu nome é Paulo, sou professor de História, um grande entusiasta da área da filosofia e da literatura, e vamos para mais um assunto polêmico dessa vez. Bem, um dos pontos defendido por esse tipo de narrativa é de que, durante a queda do Império Romano do Ocidente, a Europa teria entrado numa espécie de Idade das Trevas. E então, todo o conhecimento adquirido ou preservado da cultura clássica teria se perdido. Esse argumento é falso e há inúmeros historiadores, tais como Jacques Legoff, Eugène Pernot, Umberto Eco, Georges Duby, entre outros, que desmentiram isso através de suas obras históricas e de seus livros, de que a Europa teria entrado numa Idade das Trevas. A tradição do pensamento grego não foi interrompida de forma alguma com a queda do Império Romano do Ocidente. Monges estudiosos cristãos continuaram a estudar e preservar os textos clássicos, incluindo o de Aristóteles. Mosteiros e centros de aprendizados na Europa medieval mantinham bibliotecas e escritória, onde os textos gregos eram copiados e estudados. É possível comprovar esse argumento ao analisar fontes primárias, incluindo manuscritos medievais latinos, que contêm traduções diretas do grego para o latim. Monges e estudiosos como Boécio e Henrique de Ghent, na tradução e interpretação das obras de Aristóteles, direto do grego. Por exemplo, Boécio, que é uma figura, um filósofo conceituadíssimo do século VI, foi um importante tradutor e comentador sobre as obras de Aristóteles. Traduziu obras como categorias e os tópicos direto do grego para o latim. É importante salientar uma dinâmica que parece que foi esquecida por esses especialistas, de que havia o Império Romano do Ocidente e havia a outra porção do Império Romano que chamava-se Império Bizantino Grego. Houve essa fragmentação ainda no final da Antiguidade, e com a queda do Império Romano Ocidental, pelas invasões bárbaras, ainda restou o Império Bizantino de cultura grega na porção oriental. É possível comprovar uma continuidade de tradução clássica na Europa através da cultura helênica e do Império Bizantino, que era grego. Vários locais na Europa, na Idade Média, abrigavam centros de população grega. Por exemplo, na Sicília, na Itália, até Roma. Também foram encontrados na Inglaterra, no Império chamado Império Sacro Romano Germânico, ou na Península Ibérica. Na Sicília e na Itália, haviam povoados de população grega desde a antiguidade. O interesse pela cultura grega no mundo latino nunca desapareceu. Pelo contrário, só aumentou. No final do século VI, São Gregório, bispo de Agrigento, multiplicou as referências a Aristóteles em seus 10 livros, intitulado do Comentário sobre Eclesiastes. Essa tradição também foi possibilitada pela transmissão de gregos ou síriacos que vieram do Oriente para se instalar no Ocidente. Houve grande onda de traduções de obras gregas para o síriaco desde o século V. Não é nada difícil comprovar essa imigração, pois membros das elites eclesiásticas, monges e bispos, médicos, filósofos, matemáticos, chegaram em ondas expulsos
perseguições religiosas dos imperadores de Bizâncio ou até pelas conquistas árabes com o surgimento do Império Islâmico. Esse movimento imigratório pareceu ininterrupto do século VII ao século XII. Os refugiados carregavam vários livros, incluindo comentários filosóficos da Escola de Alexandria e alguns tratados médicos. A cultura grega consegue se manter na Sicília e na Itália do Sul sem interrupções do século VII ao século XII, mesmo após a ocupação muçulmana. A Vila de Roma ofereceu um segundo centro de manutenção da cultura grega. Encontramos várias provas dessas imigrações. Por exemplo, uma série quase ininterrupta entre 685 até 752 de papas que eram gregos ou síriacos. Encontramos gregos no coração do Império Germânico também, especialmente a partir do século X. A princesa bizantina Teofânia se casou com Otton II. Segundo o historiador Sylvain Longenheim, na sua obra Aristote ao Monte Saint-Michel, que é uma obra em francês, infelizmente, se eu não me engano, só há essa obra em francês e alemão, não há tradução para o português, e eu acho que nem para o inglês. Os ocidentais, a Europa cristã medieval, já havia preservado essas obras clássicas gregas, inclusive obras de Aristóteles, e já havia traduções para essas obras antes do surgimento do Império Islâmico, antes do surgimento do Islã. Inclusive, muitas obras árabes foram traduzidas do latim para o árabe, e não o oposto, como é normalmente mencionado. Segundo ainda o autor, as traduções árabes muitas vezes continham erros e distorções, refletindo a interpretação e o entendimento dos tradutores árabes sobre os textos gregos. Isso levantaria questões sobre a precisão e a fidelidade das traduções árabes e sugere até que elas poderiam ter sido influenciadas por versões latinas. Bem, eu acredito que o maior erro dessa narrativa pró-Império Islâmico de preservação cultural das obras de Aristóteles talvez seja essa disseminação da ideia de Idade das Trevas, de período de obscurantismo e etc. Há uma série de materiais disponíveis, e até mesmo em português, de autores renomados. Eu vou deixar algumas aqui até como sugestão na descrição do vídeo, que vão desmentir e que vão explicar como que era esse ambiente da Europa medieval cristã e dessa transição da Antiguidade para a Idade Média. Bem, se vocês gostaram do vídeo, deem um like, se puder compartilhar, seguir a página, ajudar o canal a crescer, esse canal que é recente, e eu vou continuar trazendo material de qualidade para vocês. Porque, como diria Mark Bloch, grande historiador, os gregos e os latinos, nossos primeiros mestres, eram povos historiógrafos, e o cristianismo é uma religião de historiador.